Boa tarde a todos, boa tarde intervencionistas, boa tarde meus amigos queridos. Aqui é Malu Simões falando, hoje é domingo e deve ser mais ou menos umas 3h30 da tarde. Eu hoje queria falar para vocês algumas diferenças que há nos dias de hoje e que houve em 64. Em 64 não havia a palavra ou sentimento de intervencionista ou de intervenção militar. Nós nem sabíamos o que era isso. Não sei se por sermos jovens demais ou... não sei. Nós não éramos intervencionistas. Tinha naquela época os comunistas e os não comunistas. Os comunistas eram os intelectuais, os artistas, alguns grandes políticos, e os não comunistas era o povo de uma maneira geral. Nós não queríamos o comunismo no Brasil. Portanto, resolvemos ir à luta, resolvemos ir para as ruas e reivindicar que se mudasse aquela forma de governo, porque o Jango era comunista. O Tancredo Neves também era um socialista moderado, bem moderado, você quase nem percebia, porque ele era muito discreto e uma pessoa bem centrada na vida. Tínhamos grandes políticos na época. Os nossos heróis da época, os nossos 4 generais, 5 generais que houve, todos eles foram eleitos pelo colegiado. E nós lutamos muito para que mudasse aquela situação caótica que nós estávamos vendo, com aquele monte de guerrilha no meio de nós, e eram acho que 26, 27 guerrilhas. Uma delas era do Brizola, chamada Clube dos 11, tinha o grupo dos 11, tinha o grupo da Dilma, que era de bandido mesmo, que tinha o Zé Genuíno, tinha o Lamarca e tantos outros, Zé Dirceu, Maringuela, o Aloysio Nunes era motorista do Maringuela, enfim. Nós estávamos vivendo uma verdadeira guerra entre os militares, que depois tomaram a nação, e que foi uma maravilha na época, e os bandidos comunistas guerrilheiros, que eram marxistas, porque todo marxista é guerrilheiro. Muitos fugiram. Nem todos foram depostos do Brasil ou mandados embora do Brasil, não. Não, uma grande maioria fugiu. Sabia que a coisa vinha, o tranco ia ser duro, já passaram a mão neles e foram embora. Mas hoje a coisa é diferente. Hoje eles acham que o intervencionista é um partido político. Eles estão brigando entre os falsos intervencionistas, ou o infiltrado, como muitos chamam, e os verdadeiros intervencionistas, aqueles que querem a luta mesmo para que o Brasil não se torne um país comunista. Mas os falsos intervencionistas fizeram uma manobra tão bem feita que passaram a enganar o povo e fazendo com que os intervencionistas não saíssem mais nas ruas, os verdadeiros intervencionistas. Aqueles que são nacionalistas mesmo, como nós em 64, que damos a nossa vida, se preciso for, para ver o Brasil fora do comunismo, ou o comunismo fora do Brasil. Mas nós não estamos vendo isso. Nós estamos vendo o nosso país sendo entregue com todas as letras para a China. Nós estamos vendo as nossas minas de ouro sendo vendidas para nações estrangeiras. Nós estamos vendo o nosso nióbio indo embora, todo o nosso minério indo embora, a gente não sabe nem para onde nem para quem. Estão vendendo a Amazônia, estão vendendo as nossas hidrelétricas. Escuta aqui, mas até quando vocês acham que a gente tem condições de aguentar ver
o nosso país sendo entregue aos estrangeiros, comunistas de preferência, né, para vocês, principalmente para a China, e a gente aqui parecendo um gado marcado, massa de manobra, e não fala nada. Até quando nós vamos viver desse jeito? Até quando? Hoje, por exemplo, eu fiquei sabendo que soltaram ou vão soltar aquele senhorzinho da mala, que o próprio diretor da Polícia Federal disse que mala de dinheiro não é prova de crime. Quer dizer, a mídia não soltou isso ainda, mas o passarinho deu uma cochichadinha aqui no meu ouvido e eu fiquei sabendo que ele vai ser solto ou já foi. Aí, de repente, estou eu vendo televisão e dão um HC pro Lula para que ele saia imediatamente da cadeia. Um homem condenado, julgado e condenado a 12 anos de reclusão. Fechado. Mas aonde? Fechado na cadeia ou fechado no Palácio da Alvorada? Porque, né? Cadeia e Palácio da Alvorada tá muito parecido, né? Tem bandido lá e bandido cá. Mas assim, de repente, outro entra e diz, não, ele está sendo substituto, então ele não tem direito a soltar o Lula, a partir de agora o Lula não vai ser solto, mas já entraram com um processo contra para que solte o Lula. A mulherada já estava todas em berros e altos brados na porta da Polícia Federal, lá no Paraná, já contando para carregar o Lula nos braços, como se ele fosse, assim, as Três Marias tirando Jesus da cruz para enterrá-lo. Assim eles iam fazer com o Lula. Se enterrasse ele ia ser uma beleza, até eu ia ajudar. Mas não, eles estavam para fazer uma grande homenagem a Luiz Inácio Lula da Silva, o grande herói, um homem ilibado que disseram claramente que devido à grandiosidade da personalidade, ele não poderia ficar preso. Mas que grandiosidade! Presidente da República, desde que você tenha idade e saiba ler, qualquer brasileiro pode ser. Pois o Lula é um analfabeto, comedor de calango, tranqueira, ladrão, vagabundo, se torna 2 vezes presidente da República, roubou tudo que queria, quando não tinha mais ele roubou até a prataria do próprio palácio. E vocês estão preocupados com a grandiosidade do cargo que ele ocupou. Se hoje nem presidente nós temos mais. Nós temos um presidente lá, mas em proforma. Porque quem manda no país hoje é o STF. Até quando nós brasileiros vamos suportar isso? Sabe, eu não vim aqui para falar da grandiosidade que foi os anos 64, isso sim. Da grandiosidade que foram os nossos 5 generais, os nossos coronéis, todos eles se empenharam em levantar essa nação. E eu não vou citar o que eles fizeram, porque tem tudo aí para vocês lerem e verem à vontade, que realmente foi a fase mais bonita que nós vivemos. Foi a única época, 21 anos, de 64 a 85, que nós soubemos o que é realmente ter presidentes que realmente cuidassem tanto da nação quanto de todos e de tudo. Nós tínhamos boas escolas, bons médicos, bom tudo. Nós tivemos quantidade de energia elétrica que demos até para vender para os outros. Então não vamos falar dessa época. Essa época foi gloriosa, foi o ícone. Não existe, não vai existir nunca mais uma época como 64 a 85. Foi uma época de ouro. Então não vamos falar isso. Vamos pedir de mãos postas pelo amor de Deus e dos nossos filhos e dos nossos netos, gente. Pelo amor de Deus, povo. Se levantem como verdadeiros brasileiros, como patriotas, como nós fomos em 64. E vamos para as ruas em massa exigir que se feche todo o comércio, que se feche, pare a nação. Mas não esperar só de caminhoneiro, não. O povo ir, o povo
Também não precisa ir meia-noite, 1 hora da manhã, 3 horas, não. Qualquer horário, vamos fechar, parar o comércio, parar tudo, fechar a empresa, fechar a loja, fechar a luz, a água, avisar os dois dias, ó, guarde água, nós vamos parar. E parar de verdade. Parar tudo, parar tudo. Porque se o governo ficar sem receber dinheiro, ele enlouquece, porque ele vive às custas de dinheiro que nós pagamos e ele gasta à vontade e nós estamos cada vez pior. Aliás, acharam um dinheiro tão grande lá na Suíça que não dá nem para falar, porque eu não tenho nem noção da quantidade de zero que tem. Ninguém nem sabe de onde veio, de onde saiu, sabe que é do Brasil e que está no nome de muita gente, mas que, né, isso está meio camuflado, a gente nem pode falar. Agora, o povo brasileiro, me desculpa, no mínimo que vocês têm que fazer, não é tomar vergonha na cara, não é... Isso eu já falei muito. Vocês estão cansados de ouvir o meu recado. Mas é pelo amor de Deus, faça pelos seus filhos e pelos seus netos, vamos pra rua. Ou vocês vão ficar como a Venezuela, que estão mentindo, que inclusive estão mentindo para deixar nós de cabeça bem ensandecida e não fazer nada, que o Acre está sendo tomado por miliciano dando tiro lá e matando gente. Mentira. Mentira. Quem está lá é venezuelano morrendo de fome. Inclusive em Roraima eles estão morrendo assim, em praça pública, de fome. Isto é o fim do comunista. É morrer de fome. Porque nem vacina hoje nós temos confiança. Nós não confiamos no governo, não confiamos no STF, não confiamos na justiça, nós não temos. Não confiamos no nosso governo e não confiamos na medicina, muito menos, né? Eu morro de medo de dar meu corpinho para algum médico examinar, porque eu não confio em ninguém. Porque eles querem matar mesmo o povo. E o povo não vai para a rua. Tá vendo tudo isso e não vai para a rua. Então eu estou aqui em nome das crianças brasileiras, em nome dos meus netos, dos meus amigos, dos filhos. Vamos para as ruas dizer: chega de ladroeira, não votem se vocês não quiserem ir para a rua. Então ninguém vota em ninguém, porque ninguém presta. Todo reservista que é candidato está querendo um lugarzinho lá naquela facção criminosa chamado Palácio do Governo. Ou vocês vão para a rua e botam este país nos trilhos, ou nós seremos uma Venezuela. Já estamos na antessala, já viramos a maçaneta, só falta empurrar a porta. Vergonha é bom e todo mundo gosta, principalmente deixamos de ser chacota lá fora, porque é um povo inoperante. Onde estão as nossas forças armadas que não tomam nem conhecimento da soberania nacional? Gente, boa tarde e muito obrigada. E vamos em frente, porque realmente nós precisamos ir para a rua de qualquer jeito.